Senhores e senhoras, boa noite. A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, por meio do Núcleo de Fé e Cultura, realiza de 7 a 10 de novembro o colóquio Doutrina Social da Igreja, Ciência e Sociedade. Do dia 7 ao dia 9, foram apresentadas palestras e conferências sobre a doutrina social da Igreja, com temas História, conceitos fundamentais, justiça e paz, ciência, fé e transcendência. E o bem comum e a dignidade humana. A conferência de hoje é intitulada A Doutrina Social da Igreja e o Mundo Contemporâneo, proferida pelo professor Dr. Padre Maciel Massaneiro, da PUC Paraná. O encerramento do evento acontecerá amanhã com uma celebração eucarística às 9 horas, na Catedral Metropolitana de Campinas, em comemoração também aos 75 anos da Universidade e da Faculdade de Filosofia, para a qual todos estão convidados. Convidamos para compor a mesa o professor Dr. Padre Maciel Massaneiro, que proferirá a conferência A Doutrina Social da Igreja e o Mundo Contemporâneo. Convidamos para acompanhar o Padre Maciel na mesa e direcionar as questões ao final da conferência, o professor mestre José Donizete de Souza, coordenador do Centro de Cultura e Arte e do Centro de Atenção à Comunidade Interna, membro do Núcleo de Fé e Cultura. Agradecemos a presença do vice-reitor, Dr. Germano Rigassi Júnior, diretores de centros, diretores de faculdades, professores e funcionários, alunos, ex-alunos, representantes da comunidade e de instituições públicas, civis e militares, como também eclesiásticas. Destacamos e agradecemos a presença dos organizadores deste evento, membros do Núcleo de Fé e Cultura aqui presentes. Passamos agora a conferência, lembrando que, ao término, haverá a participação da plateia, exclusivamente pelo encaminhamento de questões escritas nas filipetas que os senhores receberam na recepção. Pedimos a gentileza àqueles que tiverem perguntas que as entreguem durante ou imediatamente após o término da conferência. Aos assistentes posicionados no corredor da plateia, as questões serão selecionadas e direcionadas ao conferencista. Convidamos o professor mestre José Donizete de Souza para apresentar o tema da conferência e apresentar o currículo do conferencista Padre Maciel Massaneiro. Boa noite. Boa noite a todos, a todas. É com grande alegria que eu aceitei o convite para ser mediador dessa mesa, como membro do Núcleo de Fé e Cultura, num colóquio tão importante discutindo temas fundamentais da doutrina social da Igreja. O nosso tema dessa noite é a doutrina social da Igreja e o mundo contemporâneo. E, como última conferência, porque teremos encerramento amanhã, escolhemos como tema os desafios do mundo atual que interpelam a fé cristã. Então, a doutrina social focando os problemas da realidade contemporânea, do mundo contemporâneo. A Igreja se preocupa com essas questões nos seus diversos documentos e discute os diversos problemas ligados ao mundo atual. E isso a gente chama de ensino social da Igreja, ou doutrina social da Igreja, que tem sua origem no encontro da mensagem do Evangelho e das exigências éticas do cristianismo com os problemas que surgem na vida da sociedade, e especificamente hoje da sociedade atual. Padre Maciel Massaneiro, doutor Maciel Massaneiro, doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana, mestre em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia de Belo Horizonte, foi professor da Faculdade Deoniana de Taubaté, da PUC São Paulo, e hoje é docente do programa de pós-graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em Curitiba.
Dedica-se à linha de pesquisa, teologia e evangelização na contemporaneidade, recentemente reformulada. Num diálogo de saberes que aproxima teologia, ecoteologia e antropologia do sagrado, desenvolve 3 projetos de pesquisa: pneumatologia e experiência cristã, trindade e religiões abraâmicas e teologia e ecologia. É membro do Núcleo Ecumênico e Interreligioso da PUC do Paraná e consultor teológico do Instituto Ciência e Fé, na mesma instituição. Na agenda internacional, professor visitante de Ecumenismo e História das Religiões, na Pontifícia Universidade Bolivariana, membro da Rede Latino-Americana de Estudos Pentecostais e teólogo da Comissão Internacional do Diálogo Católico Pentecostal, do Vaticano. É editor da revista Pittis e Praxis, da PUC Paraná, e é membro também da SOTEC, a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. O nosso conferencista de hoje também é escritor, escreveu vários livros. Eu quero citar alguns. O mais recente, Magistério e Doutrina Social da Igreja, né, onde ele tem um trabalho sobre ecologia e doutrina social da Igreja. Também publicou na revista de Medellín um artigo sobre Laudato Si, o documento A Encíclica Ecológica do Papa. Tem um livro, Religiões e Ecologia, onde ele discute a interpelação das religiões feita pela questão ecológica e a resposta das religiões sobre a questão ecológica. O Labirinto Sagrado, um outro livro, Cuidar da Casa Comum, e também é um dos autores do Vaticano II, 5 verbetes que ele tem nesse documento. Isso é um pouquinho aqui da trajetória, né, da vida e do trabalho do Dr. Marcial Massaneiro. Passo a palavra ao professor Dr. Padre Marcial Massaneiro para proferir a conferência de hoje, A Doutrina Social da Igreja e o Mundo Contemporâneo. Bom, eu vou ver se... Tá bom o som para vocês? Tá ok? Tem que falar mais alto? Tá natural assim, tá bom? Ok. Bom, então, eu começo agradecendo. Não é a primeira vez que eu venho aqui nessa instituição, que tem a sua história, seu trajeto, a sua contribuição consolidada a partir do Estado de São Paulo, no Brasil, a gente pode dizer, e até além. Eu fico alegre de estar aqui e vou apresentar, então, começando por uma abordagem mais didática, que eu chamo de prolegômenos, os pontinhos que compõem o que a gente costuma chamar doutrina social da Igreja, mas que pode ter outra nomenclatura. A partir dali, eu vou trabalhando a evolução de algumas questões, né, e por que se chamam questões, até chegar no horizonte de propostas do Papa Francisco. Quando a gente chega ali, mediante as propostas dele, eu vou poder evocar, puxar para a colocação várias questões que atravessam os documentos sociais e a análise social da Igreja, que ele incorpora, né, às vezes de modo seletivo, partes, outras vezes reconfigurando, e aí a gente vai ver também a incidência dele como autor, como pensador, nesse horizonte de produção. Então, eu vou caminhar com a projeção e nessas obras que o professor indicou, né, eu já elaboro de forma mais discursiva, com as fontes, com os conceitos-chave, esses temas. Talvez algumas coisas estão em falta de elaboração, eu poderia publicar depois, até já aproveito para dar notícia. Há alguns meses atrás, a Comissão Teológica Internacional, que tem gente de todos os continentes e várias linhas de escola teológica e competências, eles fizeram um colóquio internacional sobre a proposta, o pensamento de Papa Francisco no cenário internacional, mas a partir de um tema central, que é a reforma da Igreja. Esse colóquio foi aberto, sem nenhuma restrição, nem de tema.
cada componente da Comissão Teológica Internacional e convidados trouxe o que queria, com o método que quisesse, com a linguagem que quisesse, sem necessidade de filtro, de se explicar, e para ficarem muito à vontade, os membros da Comissão Teológica e outras instâncias que eram bispos não foram convidados, né? Pediram licença honradamente aos colegas bispos e disseram: olha, a gente não quer que seja nada de tom oficial, porque a gente vai fazer isso aqui tomando café. Depois a coisa rendeu, o colóquio levou uns 5, 6 dias. Eu tenho algumas pessoas muito próximas minhas que eu estimo lá nesse colóquio, tive, né? O Mário de França Miranda, Mário de França Miranda, da Comissão Teológica Internacional de uma composição anterior, da PUC-Rio, foi professor de alguns de nós, é amigo de muitos de nós, e um confrade meu, que é o decano da Universidade de Louvain, na Bélgica, Joseph Fameret, que é do Grupo Ecumênico de Dombes, que é um grupo que trabalha com 22 igrejas protestantes, reformadas e católicas no nível europeu. A distinção dele com outros grupos ecumênicos, como aquele onde eu trabalho no Vaticano, é que eles são francófonos, só trabalham com quem fala francês, né? Que é uma perspectiva a partir da Europa. E no meu grupo tem até latino-americano, mas a gente tem que trabalhar em inglês, né? Tudo bem. Aí, como é com pentecostais, a gente fala que é dom de línguas e dá um jeito, né? Aí está tudo resolvido, aquele monte de sotaques. Então, tem uns temas que eu só fui perceber o alcance, ou até retroativamente a origem, né? Retomando informações que só de um colóquio assim, desse nível, com essa competência, com essa abertura, podia vir. Então, depois que eles fecharam esse colóquio, eles discutiram muito, inclusive por e-mail, para ver se publica ou não publica. Uns queriam publicar, uns queriam não. No final, vamos publicar. Aí pediram licença para dar um tempo de rever texto, como a gente faz, vocês também, agora fim de ano, TCC, entrega de relatório, etc., né? E o livro saiu faz menos de um mês, acho que 3 semanas, e chegou para mim ontem. Então, eu deixei ele no hotel, porque estava muito pesado com aquele temporal, eu não conseguia segurar tudo, né? Mas eu incorporei algumas informações de lá, e não é uma promessa, mas se a gente conseguir voltar ao tema com tranquilidade, a gente faz aí um texto, né? Dispõe, ou publica como artigo, dispõe para subsidiar. Então, vamos lá. Bom, na pessoa do professor Germano, aí, eu queria saudar todos e um carinho especial para os nossos acadêmicos, né? Eu já fiquei muito tempo assim, sentado aí, me lembro do meu vestibular, na época não tinha Enem, né? Fiz 2 graduações, tive que fazer cursinhos de idioma em específico, porque a nossa escola média não habilitava para isso, corri atrás, enfrentei com a cara e a coragem todo o percurso da teologia, graduação, mestrado, doutorado, sempre entendendo que o lugar do estudante, o lugar do acadêmico, é um lugar que deve ser honrado, com honestidade intelectual, com pesquisa boa, e nunca, nunca a gente pode sentar nesse lugar só para alimentar currículo e título. A gente tem que trabalhar as relações, a gente tem que cuidar da humanidade, ainda mais nós das humanas. Então isso é uma coisa que eu gosto de fazer, e hoje eu posso dizer para vocês que grandes amigos meus, de verdade, foram meus alunos, ainda hoje. Então eu tenho esse apreço, e de vez em quando eu vou para alguns eventos e volto a sentar no mesmo lugar que os alunos para escutar do lado de lá. Eu acho isso muito bom, né? Bom, como eu sou meio burrinho com essas coisas eu vou ver se eu acerto. Para onde eu viro? Para lá, para a máquina, não para a tela, né? Vamos ver. Olha, não é que deu certo? Não, que legal. Bom, então vamos lá, né? Vamos lá. Bom, doutrina social da igreja e mundo contemporâneo, não tinha que botar outra figurinha, né? Eu até pensei no Papa Bonifácio V, sei lá quem, mas esse aqui é muito mais simpático. É pena que é argentino, a gente dá um desconto, né? Não tem problema. A gente já até esqueceu que é argentino, não é brincadeira, né? Uma pessoa muito querida, vamos lá. Prolegômenos. Eu botei prolegômenos porque eu não conseguia botar outro título.
Introdução, mas não é só introdução, porque já é conteúdo. Prolegômenos, ou seja, aquelas coisas importantes que a gente tem que dizer antes de dizer outras. Só isso. Então já sabe o que é prolegômeno. Certas coisas importantes que nós devemos considerar antes, para que as que venham sejam compreensíveis. Prólogos, né? De onde vem prólogo, de certo modo? Vamos lá. Bom, definição e extensão. Doutrina, ensino ou pensamento social? Olha, eu acho que isso é uma questão que se discute muito hoje, mas o mais importante da dita doutrina social da igreja são as propostas. Agora, tem uma nuancezinha. Uns dizem doutrina social porque significa doutrina o mesmo que magistério, que ensino, didocere, ensinar. Ou seja, a igreja não elabora um plano de governo, também não é uma legislação, porém tem peso de proposta, de avaliação, e inclusive tem competência na área em que ela fala. Né? Só para falar do Papa Francisco, você vê claramente na Laudato Si, todos os aportes que ele recebeu para a encíclica, mas você vê que ele tem competência quando opina em primeira pessoa, até porque ele é formado e pós-graduado em Química, né? Antes de ser teólogo, etc. Ele trabalha na área. Também é interessante quando ele fala sobre dióxido de carbono, ele fala com a língua desenrolada. Se a gente pensa a doutrina social, é uma nomenclatura que destaca o ensino, uma proposta consistente. Se você pensa em ensino, é a mesma coisa, mas com um enfoque mais pedagógico, propositivo, ensino social da igreja. Se você pensa pensamento, você já está dizendo um arcabouço que vai pensar um pouco ética, filosofia, paradigmas, né? Então eu diria assim, que pensamento social da igreja é bem extenso. Só que quando a gente fala em ensino ou doutrina, a gente está se referindo àqueles documentos oficiais que representam, no nível internacional, a proposta de fato e de direito dessa instituição, a partir do episcopado, do colégio, dos sínodos ou do Papa em pessoa. O caráter magisterial significa que é ensino, e a competência se distingue pelo tema. Nenhum Papa escreve nada disso sozinho. Aliás, existem documentos que participam desse acervo, e não são só do Papa, são de comitês, de conselhos, né? Por exemplo, para a encíclica sobre ecologia, Laudato Si, Papa Francisco recolhe dados das ciências, da tecnologia, passa pela geologia, pela história, pelos estudos da biosfera, pela química, pela botânica, ele coloca isso sobre um critério teológico e moral, ético, digamos, ele recolhe dados de uma grande quantidade de colaboradores, inclusive com entrevistas, etc. E faz o quê? Faz nem bem 2 anos, a Comissão Pontifícia de Ciências criou um simpósio sobre o tema, que trouxe material também para ele. E agora ele já está na fase de aplicação. Há uns meses atrás, nós tivemos o primeiro encontro internacional de prefeitos de grandes metrópoles com o Papa Francisco sobre ecologia à luz do documento. O prefeito de Curitiba foi, São Paulo foi, vários foram, bem interessante. Então, a competência depende da área. Distinção e articulação entre arqué e logos. Aqui eu quero explicar, isso aqui é importante. O que é arqué? Arqué é uma palavrinha grega que significa princípio, lugar nascente, luz original. Enquanto que logos é uma palavra grega que significa ponderação, reflexão, discernimento, próximo do que os latinos dizem razão, ratio. Os documentos sociais da igreja, eles são muito interessantes. Se você pegar a dimensão do logos, qual é a lógica dos documentos, ele é contemporâneo para cada época em que ele é editado, né, 1891, Rerum Novarum, um documento sobre o operariado, tinha o logos, quer dizer, um modo latino, ocidental de argumentar, pensar, conceito, distinção, princípios, argumentação. Ele tem um logos tipicamente ocidental, que vem aí do patrimônio do mundo greco-romano, etc. Agora, é interessante que o logos, que é essa dimensão de argumento, de lógica, não é tudo nesses documentos. O arqué dos documentos é a Bíblia, ou seja, a experiência do povo de Deus inscrita na Bíblia. Então, tem coisas que são duradouras, são estáveis, não mudam, mesmo que mude o logos, o método, o diálogo científico. Por quê? Porque são aqueles elementos mínimos, porém essenciais,
colhidos do pensamento cristão na sua nascente. Por exemplo, dizer que o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Isso significa definir um estatuto antropológico para o ser humano, dizer que ele é dotado de dignidade, que ele é interlocutor da divindade, que ele tem abertura de transcendência. Imagem significa que ele traz a impronta, as digitais do Criador. Semelhança significa dinamismo, que ele pode ser semelhante ou não à imagem que ele é, né? É bem interessante. Então, essa antropologia, ela não fica 5.000 anos atrás parada no Gênesis, ela é relida com novas lentes, que vão até Paul Ricoeur, que vão a Buber, que vão... Todos os grandes pensadores que vão levar a sério essa antropologia são interlocutores, vão estar citados. Os documentos agora estão citando esse pessoal. Não é só São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. Se citam os contemporâneos também. Agora, então, enquanto o logos, que é a argumentação, ela sempre está dialeticamente sendo proposta, ela vai complicar, ela vai retomar elementos chamados arquetípicos, que não são muitos, mas que são essenciais. E esses são colhidos da revelação. Por exemplo, o valor intrínseco da pessoa humana. Isso não depende de uma lógica posterior, de uma ideológica, né, de uma postura partidária. A igreja entende que é um elemento essencial, né, a gente chama seminal, ele dá origem mesmo e pronto. Então, por exemplo, o princípio do bem comum, né? Nós estamos tão acostumados à subjetividade exacerbada, a gente já está até na cultura de chegar no restaurante e ter uma mesinha para um, o que nas culturas em geral não faz parte do bem alimentar-se, porque se é para comer e encher o bucho, não precisa nem de mesa, não precisa de ninguém. O ser humano não come só para nutrir-se, ele come para celebrar, para fazer comunhão, para contar o tempo, para demarcar a presença no mundo. Então, a cultura do bem comum começa na consciência de que a natureza é dádiva, e se é dádiva, não é produzida simplesmente por nós. A gente cultiva, mas não produz. Não dá para juntar os cientistas do mundo e produzir mais ar puro. Não dá para juntar as indústrias e produzir mais água. Então, o bem comum, e que todas as coisas da natureza têm um destino universal, são direito primordial de acesso de todos, que não é classe, não é mercadoria, né? É anterior a esse tipo de organização. Quer dizer, os bens da natureza são anteriores à organização social do trabalho, que é um fato da modernidade. Mas onde que está isso? Lá nas páginas dos sapienciais, dos profetas, da Bíblia, no repouso da terra, do Levítico, na proposta de reforma agrária do ano sabático de Levítico 25, isso tudo está na Bíblia. Agora, se você não tem competência nessa área, você não vai achar. Né? Tem gente que está na universidade, mas o cristianismo dele não saiu da sacristia. Né? Não é o que acontece aqui, para quem está na linha de frente, na produção teológica, ética e pensamento social cristão. Nesse ponto é bem diferente. Então, vocês vão notar, dentro do grande corpus dos documentos sociais da igreja, o logos, que é a atualização de argumento, interdisciplinaridade, interlocução com as ciências, com as várias competências, mas quando ela fala princípios fundamentais, são poucos princípios, mas são sempre essenciais e relidos, fazem parte da sua arqué, né? Daqueles elementos fundadores que são os mesmos que fundam o cristianismo em geral, né? Bom, por isso a gente chama de revelação todo o diálogo de Deus, como que Deus se diz para o ser humano ao longo da história, da Bíblia, etc. Isso está lá nos documentos, né? E tem um eixo, então, que é fundamental, o cristológico-antropológico. O que significa? Que na pessoa de Jesus de Nazaré, daí a gente diz cristológico, não apenas Deus diz algo de si, mas o ser humano também diz algo de si. Daí é muito importante lembrar o seguinte: nos documentos sociais da igreja, conta muito a humanidade de Jesus de Nazaré. Exatamente. Porque se a gente ficar só no aspecto da divindade, não precisa ser cristão. Tem um monte de propostas religiosas que já dizem isso. Agora, a grande novidade de que Deus, em pessoa, entra na história e se faz carne, isso é uma revolução na história das religiões. Isso dá nó até para os historiadores de explicar como é que a gente chegou nisso. Dá muito trabalho fazer história e dizer como é que uma religião que vem de Ur, na Caldeia, passa por 2, 3 exílios, se reelabora, atravessa o Mediterrâneo,
deixa a Palestina, os primeiros textos já são escritos em grego, que é a koiné, o dialeto grego do Novo Testamento, chega num negócio desse. E outra, não diz o verbo de Deus, a palavra de Deus se fez homem, não diz. Não é anthropos. Diz a palavra de Deus se fez podridão. A palavra de Deus se fez sarx. Sarx é palavra feia, que grego educado não usa. O corpo vivo, biológico, integrado é soma. O ser humano, como humano, é anthropos. Sarx é o nosso pior. É a carne que apodrece, que adoece, que fede, que é faminta. É a carne colocada na sua experiência de limite, quase de perda. O Verbos de Deus se fez isso. Ou seja, nenhuma realidade humana lhe escapou. Nem o que a gente costuma esconder porque é chato falar e feio. Então, o pior da sarx, a caducidade, a miséria. E onde que isso está? Naquela categoria lá que a teologia vai repropor lá adiante, o pobre. Quem é o pobre? Aquele que é carente de dignidade, aquele que não tem comida, aquele que foi deserdado. Aí tem vários nomes: frágil, sofredor, deserdado, migrante, faminto, refugiado. Ali está a sarx, porque você vê um corpo carente. E esse é o Jesus crucificado. Ele carrega isso para a cruz. Então tem um tipo de burrice entre católicos. Que Jesus veio morrer para pagar no seu... Jesus veio dar a vida, mas ele não pode dar a vida sem assumir o sem vida da humanidade. Para ele dar a vida em plenitude, ele tem que assumir em si próprio o pior da humanidade. É uma regrinha muito básica da patrística, Justino, Irineu e outros. Só se pode libertar, redimir, transformar o que é assumido. Brincando de humanidade, a gente não muda nada. Tem que assumir a humanidade que é na sua condição. E aí a gente consegue transformar. O Verbo de Deus veio para o mundo todo feliz, mas encontrou essa porcaria que está aí e assumiu. Não fugiu, não deu de ré. Não, né? Então isso é um princípio importantíssimo, cristológico-antropológico. Ou seja, a doutrina social da igreja não trabalha com ideal nem utopia. Ela propõe com esperança o melhor para a humanidade, porque ela contempla a cruz, ela contempla o pior. Então esse eixo que junta Jesus na sua humanidade e a humanidade hoje, vai reconhecer no outro, o estrangeiro, o refugiado, a criança, a vítima de tráfico. Eu ia trazer para vocês essas fotos, mas eu não tive tempo de editar, né? Hoje a doutrina social da igreja, um dos temas contemporâneos que já vão vir aí, é a questão dos refugiados. Eu não tive tempo de editar as imagens, mas elas falariam por si, né? Então aí vem a ideia de que o nosso investimento social como cristãos, ele tem um endereço preferencial, os últimos, a sarx, onde a humanidade é esquecida. Para mudar todo o resto, a gente tem que estrategicamente ver esses rostos e começar de lá. Aí a coisa acontece de modo eficaz. Chame isso de prioridade dos últimos, chame isso de opção pelos pobres. E tem gente que se esquiva disso porque não gosta do Boff ou de Marx. Não precisa ler Boff nem Marx se não quiser. Basta ler Mateus 25, que isso é bíblico. Estive com fome, me desses de comer, fui refugiado, me acolhestes, estive peregrino, me desses abrigo, doente e cuidastes de mim. E o pessoal que não era nem cristão, era o humano geral, diz: mas Senhor, quando que fizemos isso? A gente nem sabia, né? Todas as vezes que você fez isso, são desses últimos, foi a mim. Isso é um dos elementos da arqué, elemento seminal, central, nascedouro da doutrina social da igreja. E está acima do que vem depois. Depois vem as ideologias, depois vem os partidos, os programas sociais, as políticas públicas. Mas a igreja trabalha com um elemento arquetípico anterior. Com essa luz, ela analisa, descobre parceiros, apontua limites, né? Então ela serve como uma instância crítica do que a gente tem feito ou não tem feito. Bom, as questões, eu vou ser bem rápido aqui. O que a gente chama de questiones? É o seguinte: no Logos, no modo de pensar ocidental, se estabeleceu, a partir do século XI, com a primeira escolástica, sobretudo com Pedro Abelardo, um método chamado, na época, método dialético. A gente discute, a gente faz uma proposta, o outro rebate, a gente faz síntese, distingue os elementos, recompõe. E isso significava o quê? Questões, ou seja, perguntas, indagações que problematizavam a fé, né?
É quando alguém traz para ti uma pergunta nova sobre um assunto que você acha que já dominava. Basta fazer outra pergunta, você faz outra releitura. Isso se chama quaestio. Então, a doutrina social da igreja, ela nasce como? Bom, ela já existe ao longo da história do cristianismo, está no profeta Amós, em parte, está lá em Tiago, está no Evangelho de Lucas, o Evangelho da Misericórdia, mas ela nasce assim como corpus, como produção organizada, ponderada, documentada, a partir de questiones, ou seja, fatos sociais que impactam sobre a fé. Ou nós dizemos algo sobre isso e nos comprometemos, ou a gente não é cristianismo. As questões principais deram origem a um conjunto de reflexão, cada uma com um documento. 1891, a questão operária. Estava surgindo o proletariado. Nós estamos discutindo com aqueles movimentos que vão originar o movimento soviético bolchevique. Nós estamos discutindo com a primeira classe industrial de operário e de patrão surgida na Europa. Você tem Alemanha, França, né? Itália, Inglaterra, nesse miolo aí. A questão operária, Leão XIII. RR Rerum Novarum, das coisas novas. Depois a questão da paz, com João 23 em 63. Por quê? Porque nós estamos saindo de 2 guerras mundiais. A humanidade está decepcionada consigo própria, começa toda a crise existencialista. A resposta dos estudantes em 68, com Cohn-Bendit, a liderança de Cohn-Bendit, que é o nome de um dos líderes franceses, hoje está com seus 70 e tantos anos, é vivo ainda, não é? O movimento estudantil de 68, os hippies, os yuppies e os... Tem um outro nome agora que está surgindo, esqueci. Né? Isso vai passar pela questão da paz. PT não é o Partido dos Trabalhadores, mas é Pacem in Terris, a paz na terra, que é a sigla nesse caso do documento. A questão do desenvolvimento, Paulo VI em 67, Populorum Progressium, PP, do progresso dos povos, onde ele propõe desenvolvimento integral do ser humano. A questão do trabalho, João Paulo II em 81, o exercício do trabalho humano, Laborem Exercem, no documento. A questão da solidariedade, que evolui da anterior, em 87, João Paulo II, SRS, solicitude pela questão social, em latim solicitudo res, né, socialis, né, pela questão social. A questão econômica volta como centro e relê o resto com os centésimos anos, ou seja, aos 100 anos de um outro documento anterior, ele reedita a questão, João Paulo II, 91. E aqui tem uma linha que atravessa, nessa altura, já na década de 90, 3 temas fazem alvoroço no pensamento social cristão em nível mundial. O tema do direito, da saúde e da comunicação. Então, hoje, direito, saúde e comunicação são entendidos como capítulos recentes da doutrina social da igreja, mas não tem documentos só sobre esses 3. Então, são capítulos, mas eu não posso citar um documento só sobre cada um. Eles atravessam os que vêm agora. A questão da justiça em Bento XVI, a caridade na verdade, você vê, e a questão ecológica mais recente, Laudato Si. O costume de publicar em latim representa a internacionalidade dessa voz, porque o latim está na matriz de todas as línguas do Mediterrâneo, digamos assim, a parte o grego, né, que é anterior ou contemporâneo. E isso favorece uma conceituação e ajuda também a gente a traduzir. Mas isso é uma convenção, não é necessário, né? João Paulo II escrevia em polonês, depois a gente passava para o latim só para publicar. É bem interessante. E o Papa Francisco escreve em italiano de Buenos Aires, né? Que ele fala italiano de Buenos Aires, ele fala portenho, não fala italiano, e também não fala espanhol, fala portenho. Eu trabalhei 3 anos seguidos com a equipe dele em Buenos Aires, era muito engraçado. De fato, ele é portenho. Então, ele publica, depois vai para o latim, como língua oficial, documental, para as traduções, mas ele fala o italiano de Buenos Aires. É muito engraçado. Vamos adiante. Bom, agora eu queria dizer para vocês que o que trouxe, antes daqueles grandes documentos, ou depois, no caso da Rerum Novarum, que é mais antigo, o que trouxe esse corpus, esse acervo de documentos, como impactante, como relevante para a primeira modernidade, a gente já está na segunda, né? Tardo-modernidade, modernidade crítica, avançada, que seja, o que a gente ainda não tem certeza se já está na pós, parece que não, né? Mas o que trouxe, digamos assim, que serviu de ponte, foi trazendo
para perto do grande público, foi esse documento chamado Alegria e Esperança, em latim, que foi daquela grande assembleia de 62 e 65, chamada Concílio Vaticano II, porque já teve um primeiro antes, que foi o quê? Um grande sínodo, uma assembleia de reforma da Igreja Católica. Então, hoje a gente é uma igreja reformada, né? Nós somos evangélicos, somos reformados, agora também pentecostais com a RCC. Então, a gente é católico, universal. Então, você não precisa ser presbiteriano para ser reformado, né? Perguntaram para mim, Padre Marçal, qual é a grande diferença entre a sua fé e a da sua avó? É o Concílio Vaticano II. Eu tenho uma fé reformada. Minha avó, se eu falar que é reformada, ela me joga água benta achando que é um evangélico, né? Mas o que fez esse documento? Ele fez esses pontinhos aqui, que eu falarei rapidamente. O que acontece? Se você notar a doutrina social da igreja mais recente, todas as vezes esses documentos vão citar esse aqui, porque ele é paradigmático. Ele não é um produto da década de 60. Tem gente que acha que o Concílio Vaticano II foi um produto dos anos 60. Não é. Ele é produto das fontes, ele tem um marqué lá na revelação bíblica, na primeira geração cristã. O que tem ali? O seguinte, vou dizer 3 coisas rápidas, aí depois vocês vão ler o Massimo Fagioli, Alberto Meloni, Alberigo, aí tem esse monte, o rodapé está passando aí, ó, um monte de autor aqui, está passando o rodapé, né? Deixa eu ver se, não mostra o rodapé, eu pus lá. São 3 coisas. Primeiro, o Concílio Vaticano II, em nível de princípios, ele é permanente. Segunda coisa, em nível de cenário, ele tem que ser interpretado. Terceira coisa, em nível de perspectiva, tem coisas lá que estão na frente até do nosso tempo de 2016. Então tem gente que não entende o concílio, primeiro que não lê, aí fica falando, não leu, então cala a boca, vai estudar. Igual uma vez eu estava dando uma pós-graduação numa outra PUC, bem longe daqui, para vocês não se confundirem, não é São Paulo, e era hermenêutica do Alcorão e questão do Islã. O cara só sabia falar de terrorista, bomba, Al-Qaeda, mas não é disso a minha aula, né? Não estou ensinando a fazer bomba. E no final, uma discussão da questão antropológica, histórica, Alcorão, hermenêutica, os caras fazem uns palavreados bonitos, né? Mas no fundo não estão entendendo nada. Aí eu disse, escuta aqui, eu vou perguntar 2 coisas para vocês. Quem já leu o Alcorão, ou tem ele na estante? Ninguém. Segundo, me explica o que é sufita, xiita, sunita, wahhabita e salafita. Professor, a primeira vez que a gente está escutando isso, já não sabia que tinha todos esses islãs. Pois então, eu não vou mais dar aula. Não dei mais aula, mandei eles ler a literatura básica, isso aqui não pode ser pós. Como pós? Pós o quê, se vocês ainda estão no pré? Então tem coisa que a gente tem que ter honestidade intelectual. Nós estamos há 50 anos do concílio e tem gente que nunca leu ele direto. Nunca leu, pegou e leu. Cita, confira, apostila, xerox. Vamos lá. Primeira coisa, o documento Gaudium et Spes, ele assume como método um olhar para o mundo propositivo e acolhedor, de recepção. Porque antes a igreja tinha saído da alta cristandade com a atitude ante qualquer coisa que não fosse ela, generalizando um pouco, obviamente, sempre teve diferenças dentro, debates, grandes místicos, autores, só que a cultura hegemônica da alta cristandade não permitia isso ter tanta voz. O Vaticano II diz assim, não, a realidade não é o contrário do reino de Deus, a realidade vai ter sinais, vão pedir para nós direcionamentos novos. Então, o que da realidade está vindo para a igreja, que a igreja tem que acolher como chamada? Sinais dos tempos. Aí são vários sinais dos tempos da década da saída dos anos 60 adiante, né, que aparecem lá, e como eu disse, algumas propostas, paz mundial, governança internacional, né, direitos humanos, até para aplicado aí a um monte de agendas atuais, tem coisas que o concílio se adiantou, a gente ainda não está vendo realizar, né? Outra coisa interessante, esse documento ele objetivou agendas específicas, né? Os propósitos daquele concílio era a unidade dos cristãos, em nível mundial, das igrejas cristãs, a reforma da igreja com adornamento, atualização de suas propostas,
né? E uma nova perspectiva de missão em diálogo com o mundo, digamos assim. Ora, esse documento, ele cristaliza isso aí, e ele não fala de modo vago. Os temas desse documento formam um compêndio mesmo. Então, paz internacional, Nações Unidas, povos, ele vai trabalhando grandes temas à luz da fé cristã, de modo que ele é como se fosse uma carta magna. Uma carta magna para a União Europeia, uma carta magna para a gente pensar nossa presença social, né? Ele, nesse sentido, é muito importante. Ele objetivou agendas, ele não ficou vago, ele disse coisas com endereço claro. Sólido eixo cristológico-antropológico. Aquilo que eu falei, o Verbo se fez homem e nos assumiu, é muito importante nesse documento, e o princípio bíblico que se assume, se desenvolve largamente, é o princípio da encarnação, ou seja, o Verbo se faz carne. Isso é levado a sério como paradigma, como o diferencial dos cristãos no mundo, né? Assim como, pelo Espírito Santo, a palavra de Deus, o anúncio, a profecia, né, se faz carne, também carne pobre, caduca, pequena, limitada, lá em Nazaré, com Jesus Cristo, a igreja pode encarnar, entre aspas, de novo esse anúncio, essa palavra, atualizando e sendo na história uma comunidade que continua encarnando a cada época, a cada contexto, a cada novo endereço, aquele mesmo Senhor Jesus na sua humanidade. Muito importante. Outra coisa interessante, o diálogo e solidariedade como categorias teológicas. É o seguinte, vou explicar. Todo mundo acha que diálogo e solidariedade é uma invenção pós-revoluções sociais, Revolução Francesa, pega aí muito, né, da Revolução Francesa para cá, já você tem Revolução Bolchevique, você tem todas as revoluções, independente de esquerda ou direita, mas que propõem diálogo como método e solidariedade como prática, como fim. É bom lembrar o seguinte, para cristãos como eu, como nós, diálogo e solidariedade são anteriores. O que acontece é que nós somos modernos, e alguns aqui já pós ou moderno críticos. Nós sofremos a secularização desses conceitos, pós o pensamento liberal e iluminista. Então a gente mesmo não se toca que diálogo e solidariedade, na sua origem, eram conceitos teológicos, que falavam da relação de Deus com a humanidade, e que todas as escrituras sacras, do Bhagavad Gita, ao Talmud, ao Novo Testamento, aos escritos de Qumran, vão ter alguma peça de diálogo e solidariedade. Ou seja, Deus se revela. Então vou pegar aqui Êxodo 3, vamos botar 5.200 anos para trás, né? Êxodo capítulo 3. Deus, que era o tal, né? O transcendente, o Senhor Criador, o poder, o tal, aparece lá numa sarça e fala assim para Moisés: eu vi o meu povo sofrer, eu escutei ele gritar, eu senti o cheiro da escravidão, eu vi o sangue correr, então eu resolvi descer. Eu desci, o verbo eu desci, do radical hebraico shaken, shekinah, vem daí de descer, pousar, estabelecer uma tenda. Eu desci, e eu não desci para assistir, eu desci para libertar. Então você tira a bunda aí do chão, vai falar com o faraó, porque o tempo está correndo, o meu timing é outro. Porque já sabia que ia levar uma geração para ter gente livre. Uma geração são 40 anos, daí a ideia de 40 anos no deserto, para que ninguém chegasse do outro lado com ferida aberta. 40 anos na Bíblia não é o tempo material cronológico, é sabedoria. Significa o tempo de curar uma geração escrava. Que eles cheguem lá só com cicatrizes, não feridas abertas. Uma outra, né? Ora, isso aí significa que Deus dialoga e é solidário. Portanto, diálogo e solidariedade são temas teológicos. Como nós temos uma lente já secularizada após o iluminismo, a gente tirou da religião tudo que era público e ela ficou presa no privado, virou devoção. E daí ainda está por aí um bando de ignorantes dizendo: religião não tem que falar disso. Mas é Deus que fala, agora a religião não vai falar? O Verbo se fez homem. Eu não sou budista, e até budista se preocupa com o ser humano, porque segue o princípio da compaixão. Se religião é religio, e ela é de onde nasceu a ética, a política, a arte, o direito posterior, ela foi seminal para as culturas, não me venha dizer para mim
que o fato de eu ser religioso me torna burro, não crítico, não cidadão, indiferente, panacão, para você fazer tudo sem eu interferir, né? Ao contrário. Então, hoje é muito interessante a gente perceber que nós estamos numa cultura que secularizou conceitos que a religião trabalhava muito bem e implicava no cenário público. Economia significa como Deus administra a graça da salvação para nós, a economia dos sacramentos, né? Tudo isso se foi secularizando. É interessante isso aí. Então, esse princípio significa que ele é uma categoria teológica densa, não é superficial. Você vai estudar a história do conceito, você vai puxar um monte de coisa. Esse documento faz isso, aplica isso. Outra coisa, a eclesiologia. A visão de igreja desse documento é de comunhão. A igreja não segue o modelo monárquico, que ela adotou pós-Constantino, isso é meramente histórico, ela segue o modelo comunhão. E aqui ela é forçada a redescobrir isso, lá dos primeiros séculos do cristianismo. Por quê? Porque os estados pontifícios não existem mais, o Papa não é mais chefe de Estado ao modo como era. Então a gente está num momento bom de tirar esse peso de lado e voltar para o cristianismo originário, né? E é a luta que a gente está fazendo até hoje. Quanto mais a igreja se torna comunhão, mais ela se reforma, né? E se torna próxima ao modelo que Jesus quis. Isso está nesse documento, ele aplica, ele reflete essa eclesiologia que está no LG, Lumen Gentium. Então, o Vaticano II tem um documento grande sobre a igreja, a luz dos povos, Lumen Gentium. Luz dos povos é Jesus, não é a igreja, é uma pegadinha o título, né? E lá na frente, a esperança e a alegria. Então, ela tem uma proposta eclesiológica que se reflete na missão da Lumen Gentium. Eles são assim coerentes, individuando âmbitos, processos e sujeitos. Isso o Papa Francisco vai usar. O Papa Francisco, já adiantando um tema, ele diz assim: mais importante que a parte é ter uma visão de todo, para depois analisar onde estrategicamente a parte se compõe. Mais importante do que o tempo, que é fazer tudo porque está na pressa, é localizar na tua agenda, nas tuas atividades, nas tuas perspectivas, os processos que mais são eficazes e produtivos. Então, às vezes, a gente faz um monte de coisa e o mundo continua igual, porque a gente não discerniu em que processos a gente deveria interferir. Isso é um método que começa com esse documento, a distinção de âmbitos e processos. Em atitude propositiva, quer dizer, não mais brigando contra o mundo, a modernidade, a industrialização, assim, não, mas dizendo, não, a gente está propondo algo. O documento é extremamente propositivo. E aí nós temos dois tipos de católico na sociedade hoje, para simplificar, dois tipos. Um reativo e um propositivo. O reativo é aquele que, não tendo mais esperança, porque é uma crise de esperança, não é de fé, fé ele tem, mas não tendo esperança, a fé se deturpa. Quando você não tem esperança, você não constrói o reino de Deus, você não projeta o ideal, você não vive o definitivo para amanhã. Você perdeu a esperança. Aí você desculpa-se dizendo, não, mas eu tenho uma fé. Aí ela fica uma fé reativa. Sem esperança, ela reage contra tudo que está aí e tudo que virá. Para não ficar sem chão, se vai para o fundamentalismo anacrônico. Ele não tem esperança, então ele se sente desencaixado no atual momento, e ele vai procurar na história passada um momento, uma estética, um lugar, um estilo, uma linguagem, um autor, uma roupa, um vitral. Geralmente é uma coisa, nunca é Deus. Ele vai buscar lá a sua segurança. E aí ele está dizendo para mim, está vendo, Padre Marcial? Eu não tenho fé. Eu acredito na Idade Média, não acredito em Jesus. Eu acredito no sudário, não na ressurreição. Eu acredito nas relíquias, não nos santos. É bem burrinho. Eu gosto de dialogar com esse pessoal, porque só fazer uma pergunta inteligente desmorona, mas tudo bem. Esse pessoal é o fundamentalista, é o integrista. A primeira coisa que ele não tem é esperança. Não tem esperança, ele não confia, não acredita mais no mundo, ele desistiu do mundo. Para não entrar na loucura, não ficar insano, ele procura um elemento anterior, e o pior é que ele desvirtua esse elemento anterior. Então, não porque... Eu escutei essa frase de uma universidade, abre aspas, depois de Tomás de Aquino, a teologia não tem nada a acrescentar sobre a Trindade, fecha aspas. Ah, é? Vai num terreiro de Umbanda, baixa Tomás de Aquino, ele vai escrever coisas novas.
Então eles desvirtuam o passado, porque se ele for ler de fato Tomás de Aquino, no século em que Tomás de Aquino viveu, ele era ponta de lança, era novidade, era ousado fazer teologia dialética. A Suma Teológica ela era escrita no final do questionamento, da discussão. E outra, o cara era doido, ele está fazendo teologia com o tal de Aristóteles. E olha, ele nem lê grego, ele está pegando Aristóteles em latim, que os mouros, os árabes depois deram para nós traduzir. O cara é louco, como é que ele vai fazer? Não, mas ele fez o seu melhor. Então, geralmente, Tomás de Aquino é bem melhor que os tomistas. Agostinho é muito melhor que os agostinianos. E geralmente, Jesus, Cristo, é também bem melhor que os cristãos. Né? Então, a atitude propositiva é admitir a nossa pequenez. Eu não sei tudo, então eu vou ouvir o mundo. Eu não tenho todas as respostas. Como diz o documento Diálogo e Anúncio da Santa Sé. Abre aspas. É certo que toda revelação sobre Deus e o humano, sobre o destino do cosmos e a nossa salvação foi nos dada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, não em nós. Foi dada em Jesus Cristo. Agora, que a gente tenha assimilado, experimentado tudo que já foi revelado, nem pensar. Né? Nem pensar. Para começar, é raríssima a pessoa que morre dizendo, eu li a Bíblia toda. Eu tenho uma pesquisa no meio pentecostal e evangélico de o que os evangélicos, que são tão bíblicos, leem da Bíblia. Pasmem. É quase não chega a 1/10. Eles não leem a palavra de Deus. Eles leem só os textos indicados pelo pastor no púlpito. Eles vivem a vida inteira com uma hermenêutica circular dos mesmos textos, fazendo não o uso do que a exegese diz, mas o uso identitário. São aqueles textos, porque esse sou eu, e você é da outra igreja ali da frente, você faz outra circularidade. Eles não leem a Bíblia. É esquisito, né? Tem uma coisa que eu vou ter que dizer para vocês. Em 7 de dezembro de 1962, um cara chamado Giacomo Lercaro, arcebispo de Bologna La Rocha, a Vermelha, sede de grandes editores do Partido Comunista Italiano, sede da intelectualidade norte-italiana, que briga com Veneza, que briga com Milão, que briga com Roma. Bolonha tem, né? É industrial, é culta, é universitária. Umberto Eco é de Bolonha, né? Acho que Bertino Craxi, também, se não me engano, tem um monte de gente boa lá. Esse cardeal Lercaro, ele disse assim, ele achava que para realizar o Concílio Vaticano II e toda a proposta, deveria se discutir a igreja pobre. Paupera Ecclesia. O que significa igreja pobre? Uma igreja que sai do modelo imperial constantiniano e volta para o modelo de Jerusalém de Pedro, né? E ele achava que a pobreza tinha um sentido cristológico, porque Cristo, sendo Deus, se fez homem, sendo rico, se fez pobre, sendo o filho, se fez escravo. É a kenosis, quem estuda a teologia conhece, Filipenses 2, é a pobreza no sentido teológico, não de miséria social, né? Pobre teologicamente é aquele que tem consciência da graça, que não se sente dono, mas tudo partilha, que diz nós muito mais do que eu. E a igreja deveria ser muito mais nós, muito mais repartir do que acumular. Ele achava que esse tema da igreja pobre era também reformador, iria trabalhar uma reforma das pessoas na igreja, da gestão das propriedades, olha só que interessante. E ele achava que também isso ia ser ecumênico, que ele dizia que deveria se abrir 2 comissões no Vaticano, as comissões de diálogo ecumênico teológico, católico metodista, católico pentecostal, católico bababá, católico reformado, católico batista, onde eu trabalho atualmente, né, católico pentecostal. E ele diz, não só, enquanto os teólogos trabalham os temas doutrinais, nós devemos fazer diálogo ecumênico na direção do pobre, o marginalizado, a vítima de guerra. E as igrejas iriam mais longe na missão, enquanto os teólogos ainda estariam lá discutindo algumas questões. Porque amai-vos uns aos outros não tem discussão teológica, é só botar em prática, né? Fome não tem denominação. Miséria não tem nome de igreja. O humano lascado ali, falando bem simples, né? Olha, esse debate não foi acolhido no concílio, não passou da 2ª sessão de 62. E hoje a gente nota a falta. Sabe quem é que está trazendo isso à tona e botando boca abaixo? Francisco. Francisco, nessa época, era um universitário, estava aí como vocês, pensando, anotando, não ia na internet porque não tinha, mas ele
gravou essa arqué. Ele teve essa impronta, digamos assim. Quando foi a vez dele liderar, propor, fazer, ele liderou, propôs e fez diferente. E ainda assim, sendo jesuíta, com mais impacto, né? Que aí não vou nem abrir aqui um parênteses do que significa ser jesuíta nessa situação. É um troço ser jesuíta nessa situação, né? Deixa quieto, eu estou lendo lá a obra ainda. Então vamos adiante, né? Agora, no Magistério de Francisco, eu vou comentar algumas coisas que ele está trazendo, não sozinho. Ele traz do jeito dele e ele vai puxar questões, reflexões, documentos anteriores, que é onde eu diria que está o elemento contemporâneo dessa fala, que é apenas eco dos grandes documentos. O contemporâneo é o seguinte: para nós, o contemporâneo seria hermenêutica, de um lado, quer dizer, reinterpretar a arqué, os grandes princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, num lugar novo. Segundo, diálogo, não só propor, mas escutar também, porque isso faz toda a diferença. Uma coisa é você estudar, e lançar um documento. Outra coisa é você estudar, escrever, deixar de molho, fazer debate, questionar, mandar o rascunho, receber e depois propor, né? Eu estou fazendo um estudo que vai sair daqui uns dias, As Vozes do Sul na encíclica Laudato Si. Quantas vezes o Francisco cita fontes ou documentais, ou sínodos, ou conferências de bispos, ou autores do hemisfério sul? Muito mais do que do norte, e não cita para fazer retórica, porque é bonito, porque encaixou a citação, igual tem uns TCCs que eu estou lendo lá, que encaixou a citação, mas não está caminhando no argumento, né? Não, o Francisco insere argumentando de modo incisivo. A gente ri porque está agora na fase de entregar a TCC até a semana que vem, né, colega? Mas a gente ri disso, mas o Francisco ele usa de forma incisiva. Outra coisa que significa contemporaneidade: começar a desconfiar da própria modernidade que nos gerou. Será que a modernidade é o único âmbito para a gente pensar o mundo? Será que ainda dá para dizer que aquela grande pergunta, eu acho que Comblan e outros faziam, fora da modernidade há salvação? Para começar, muita gente não vive nela ainda, né? Ou vive de forma transversal. Então é interessante, o Francisco ele vai puxar umas questões polêmicas, porque estão no debate, que ele não propõe como dogma. Aliás, a doutrina social da Igreja não é proposta dogmática, né? Como formulação fixa, conceitual, de verdades a preservar. Não. O que tem de permanente e fundamental é a arqué, aqueles princípios bíblicos, dignidade humana, justiça, bem comum, né? Subsidiariedade, a criação como dádiva, o princípio do mal menor, né? Primeiro a paz, depois a guerra, e tudo isso é arqué. Mas o interessante é que ele puxa para o debate várias questões ainda não resolvidas. E ele publica em encíclica, mesmo que... Então, ele não tem mais aquela postura de publicar documentos sociais para ensinar uma solução ou sugerir uma solução. Às vezes, no Francisco, ele publica para ser ouvido. Ele publica porque ele quer que a gente leia e discuta. Então, ele amplia a interlocução. Ele escreve para todo mundo e no texto ele diz, olha, isso aqui é também para você que não tem fé. Eu tenho algo a dizer para você. É relevante, né? E aí, para quem tem fé, ele ainda puxa e diz, olha, agora que para quem tem fé, isso aqui ainda é mais exigente. Então, ele escreve para todo mundo, é muito interessante. Eu estou ainda fazendo exegese dos documentos dele, porque a redação é simples, o argumento não. Tem gente que confunde porque tem preconceito, acha que só é inteligente quando se fala difícil. Francisco escreve fácil, embora tenha textos complexos, é que a gente tem que ler 2 vezes, mas os argumentos não são simplórios. São temas fundamentais, e às vezes ele sai com uma intuição tão interessante que eu não enxergo. Tem muita gente na igreja que não enxerga o que ele está dizendo, porque tem outra lente, outra hermenêutica, outro lugar. Isso, né, para ver como o caráter profético. Francisco é tudo menos um homem do passado. Ele é tudo menos um homem do passado. E, no entanto, todas as grandes novidades que ele projeta de modo profético, cada gesto dele vale uma encíclica. Tudo que ele projeta para o futuro tem uma raiz profunda nas origens da igreja, não é verdade?
Esses dias disseram assim para mim, como diz um amigo meu, reclamava do Bento, lá em Roma, ma guarda, quello non è il Papa, è Tutankhamon. O Bento, no final da época dele, tinha lá você entendeu, né? No final do período do Bento, o Bento era muito simples, não dava importância para algumas coisas, mas tinha um sacristão lá que tirava tudo que estava no baú. Cada vez ele vinha com mais paramento, com dalmática, com casula, com mozeta, com gorrinho. Vocês lembram? A mídia fazia até sarro, tadinho. Não é uma atitude ideológica do Bento, ele não está propondo isso para ninguém, não. É que tinha gente doidinha para usar isso ali e aproveitou o Papa como pretexto. Mas ele não tinha essa intenção. Um amigo meu na Praça de São Pedro disse, onde é que está o sucessor de Pedro, o pescador? Isso aí não é Pedro, isso é Tutankhamon. Né? Brincando, né? O Papa Francisco é um cara mais parecido com Jesus, não lembra Tutankhamon, nem chefe de Estado. Ora, tem coisa mais antiga na igreja do que alguém parecer Jesus? É o elemento originário, fundador. Então, o Papa Francisco é um cara do antigo, no sentido da verdadeira tradição. Aquilo que é transmitido, tradere, porque é sempre novo, sempre pode ser assumido de modo original, simples, direto, né? Na Argentina, ele tinha uma carta pastoral chamada o Evangelho Simples. Né? Para que complicar o que Jesus já disse e definiu? Vamos pôr em prática. Depois o resto a gente complica para servir bem. A gente complica para descomplicar para o povo, mas não o contrário. Né? Simplifica para nós e eles que pagam o preço das complicações. Francisco é muito interessante nesse ponto. Então, a redação é simples, os argumentos nem sempre. Tem que saber ler. Ele é danado. Ele tem versões hermenêuticas, ele tem tirados interessantes, né? Como é que ele usa o patrimônio da teologia da libertação? Já vou dizer, é bem interessante. Vamos lá! Princípio e fundamento é jesuítico, é o primeiro tópico do retiro de Santo Inácio. O Papa não tem prólogo, introdução, geralmente nas primeiras aberturas de texto, de capítulo, encíclica, ele fala, igual jesuíta, princípio e fundamento. Ele não diz assim, mas é, princípio e fundamento. A humanidade do verbo, isso para ele é princípio e fundamento. Tudo o que ele faz como crente, como homem cristão, já antes de ser bispo e bispo de Roma, parte da humanidade de Jesus Cristo. E de que a humanidade de todos os homens e mulheres tem sacramentalidade. O lugar onde eu encontro Deus é o próximo. Pior, para não dizer melhor, o lugar onde eu encontro Deus não é o próximo, é o último. Aí desse eu tenho que me fazer próximo, dá um pouco mais de trabalho. Né? Tem gente que não gosta nem de falar próximo, o meu semelhante, então nem o diferente não é amado. Né? Amai-vos os semelhantes. Tem uma Bíblia por aí que tem isso. Ridículo, isso não está no texto original. O texto é amar o próximo, não está amar o semelhante. Próximo, ra em hebraico, ra significa o adversário, o seguinte, o do lado, o parente ou o diferente que está do outro lado da ribeira, o rival. A humanidade do último é importante. Por quê? Porque quando Jesus, sendo Deus, se fez homem, ele assumiu a humanidade do último. Nós éramos os últimos para Deus. Claro, se Deus é Deus, quem é o último para Deus? O ser humano. Por que ele tem que assumir o ser humano? O Criador não tem que assumir a criatura nesse nível. Já criou, pronto. Quem que disse que Deus é obrigado a nos amar? Nem Tomás de Aquino. Deus é amor na sua essência, mas ele não precisava nos amar, ele não tem carência, ele não é obrigado, ele decidiu nos amar. E outra, decidiu nos amar e ainda disse para nós que nos ama. Decidiu nos amar, disse que nos ama e veio pessoalmente dizer. E morreu porque nos ama. Isso é graça. Tem muitos deuses hoje no mundo que não se obrigam a essa opção. Isso não é tão comum. É Deus, não, isso é porque a gente se acostumou com a ideia, mas isso não é tão comum. Paulo, quando entendeu que isso era radical para Jesus e para os pagãos, disse que era um arcano, uma revelação antes oculta. Ele teve que cair do cavalo para entender, literalmente. Querigma e critério da verdade. A misericórdia para o Papa Francisco é o critério. Aqui eu já vou dizer logo vários temas. O Papa Francisco, ele nos documentos sociais, ele incorpora um estilo. Ele não faz análise social ao modo dos teólogos do Brasil, que é análise sociológica, com referências na crítica do liberalismo, né? No conflito de classe, nos vieses de partido, movimento social.
Ele não joga nada disso fora, mas ele não faz análise sociológica. Ele faz do lugar de bispo, mais pastoral, mais de ir até a periferia. Então, ele faz análise histórico-cultural. Ele incorpora os elementos religiosos, éticos, sociais, da história e cultura da periferia, porque ele vai lá, não porque ele escreve sobre ela. Está entendendo a diferença? Ele faz análise histórico-cultural porque ele está no meio, não porque ele estuda sobre. É bem interessante. Então, tudo que na teologia da libertação do Brasil é a libertação, sem nenhum preconceito de partido, pensando aqui Bíblia, libertação como experiência de salvação, ser humano livre, integrado, para Francisco é misericórdia. Então aí ele parte desse enfoque, mas ele vai chegar nas mesmas opções que os outros chegaram. Então ele faz parceria, ele conversa para o debate, ele incorpora aqueles títulos, aqueles raciocínios. Ele não tem problema com isso. Ele inclui em vez de excluir. Ele agrega em vez de desagregar. Ele tem um modelo de pensamento que a gente pode chamar conjuntivo e não disjuntivo. Por isso ele entende a pós-modernidade. E por isso que misericórdia, para sujeitos, para os encontros, para as prioridades dele, vai dar um monte de nome que não é só o pobre sociológico. É o migrante, a criança traficada, o carente de atendimento médico, o fragilizado, o esquecido. E aí ele vai dialogar com mãe solteira, com gay, porque ele não está preocupado com o lugar sociológico no debate de gênero. Ele não faz essa reflexão. Não estou dizendo que é bom ou ruim, porque deveria fazer, deveria, né? Mas ele não faz porque ele acha que, para a opção pelos últimos, basta lembrar duas coisas. Primeiro, que esse sujeito é gente. E segundo, a tua opinião sobre ele não deveria lhe provocar sofrimento. Essa é a grande chamada de atenção de Francisco dentro da igreja. Eu não gosto de gay, eu não gosto do pessoal da esquerda, eu tenho raiva de imigrante. Tá, é uma análise sociológica que passa por várias coisas. Debate de gênero. Você só está esquecendo que esse cara é tão humano quanto você. E segundo, a tua opinião sobre ele não tem a permissão de provocar a ele mais sofrimento. Então ele está preocupado com o sofrimento. E a segunda preocupação, que gente da igreja, pensando fazer o certo, está fazendo essas pessoas sofrerem mais e sem dar nenhuma contribuição para elas resolverem a situação delas. Essa é a verdade. E essa é uma teologia da misericórdia que redimensiona até a teologia da libertação, que é moderna, conceitual, de análise sociológica que a gente está tão habituado a fazer. Quando eu comecei a ler Francisco, eu não entendia. Porque ele não é um João 23, mas ele cita Scannone, cita Leonardo Boff, sem nenhuma referência bibliográfica, mas o texto convida para um debate. E eu disse, de onde ele parte? De onde ele está saindo? Ele está saindo não de uma análise sociológica e de lugar social como classe, mas de um lugar mais pastoral, mais simples, não escrevendo sobre a periferia, mas vivendo nela. Eu nunca encontrei ele em todas as minhas assessorias em Buenos Aires. Minha frustração. Cadê o Bergoglio? Alô, Padre Marcial, então, bem-vindo. Que argentino. Você está bem, que bueno. Então, você vai à missão, que bueno com os laicos, com a formação. E o senhor? Estou aqui na favela. Estou aqui em San Miguel, estou aqui. Nunca encontrei a figura, porque ele achava um luxo que deixasse de atender uma situação de urgência, porque a gente estava lá com uma formação. Eu trabalhava com 1.200 leigos a cada evento, Foram 3 anos seguidos, 2007, 2008, 2009. E nunca encontrei o Bergoglio. Porque ele sempre estava lá, na periferia existencial e social. Bem interessante isso aqui. Contemplação cristocêntrica e análise histórico-cultural, já falei, basta. A libertação anunciada e praticada, ele entende como misericórdia. E aí ele vai dizer que a misericórdia não é amar o próximo, muito menos o semelhante, porque o diferente ficaria de fora, É amar o último,
E o último, eu só vou enxergar se eu sair do meu lugar. Aí ele vai ser o meu próximo na hora que eu chegar lá. Gente, isso é só geografia. Não precisa ser teólogo para saber disso. A gente faz isso todo dia quando sai para o ponto de ônibus. Né? É o ponto de ônibus. O ônibus está próximo? Não, o ônibus está longe. Mas eu sou o próximo na fila se eu ficar perto. Né? Vamos adiante. Então, a saída missionária significa sair na direção dos últimos para fazer-se próximo deles. Isso é misericórdia, e isso ele entende como critério de interpretação e vai falar da dimensão social da evangelização, no Evangelho Gáudio, inteirinha, no capítulo 4, diz, assim, detalhando na prática pública da igreja o que significa misericórdia. É muito interessante. Eu vou adiante. E alguns posicionamentos que eu vou passar rápido, porque talvez o melhor do que exaurir tudo é abrir um leque para vocês terem interesses, gostos de vocês para lerem ele. E aqui ele vai puxar os documentos anteriores da doutrina social. Vamos lá. O que eu estou dizendo é que a doutrina social da igreja não é doutrina sociológica da igreja. É doutrina humana, humanitária, ética, humanizante, profética, benfazeja, esperançosa. Ela usa da competência sociológica, mas ela não se reduz à sociologia. Essa é a questão. Mas não pode deixar de fora. E o Papa Francisco consegue traduzir isso por um carisma pessoal, além da competência de autor. Né? Vamos lá. Bom, já falei da misericórdia, vou adiante. Reforma missionária da igreja também. Ao dizer que a igreja tem que ir sair em missão para os últimos, ele provoca uma reforma do resto inteiro, a começar de quem não quer sair. E a turma que não quer sair, e para dar desculpa que não quer sair, vai dizer que é pesado, que tem coisa demais para cuidar dentro. Então eles usam-se muita roupa, muita franja, muito veludo, muita capa, muito ouro, que é para dizer, tá vendo, se a gente tem que cuidar, não dá para sair. Né? É bem isso, de modo assim meio folclórico, escrachado meio, que está acontecendo. Tem gente até que está perdendo a fé, que o Papa usa menos ouro nas roupas, né? É uma coisa fora de série. Tá? É o fim da picada. A releitura estratégica da teologia da criação. Gente, o que ele faz? Ele diz o seguinte, que para o problema social, desenvolvimento, você agora vou juntar vários itens, para o problema social de desenvolvimento, o que está por trás? Matéria-prima. Interfere na produção de bens naturais e de consumo. O que está por trás? Lucro, com a maximização do lucro em cima da matéria-prima, sem reposição, reflorestamento, etc. O que está por trás? Sistema de economia que não cuida da economia, cuida só de finança. Maximização do lucro e especulação. Eu vou dizer para vocês, o Papa defende economia. O que ele diz é que o que está aí não é economia. Que a economia é um fenômeno humano, que cuida do gerenciamento do bem comum, que paga a conta das políticas públicas e não tira dinheiro da política pública. O que está aí é sistema financista. É capital governando as políticas públicas, então é o econômico sobre o ecumênico, acima do comum, e acima do ecológico. No final fica a política pagando desandada, que não dá, né? Então ele é muito interessante, ele diz o seguinte, que para a revisão do antropocentrismo lateral, o ser humano está no centro da consciência da responsabilidade, mas não está no centro da troca de bens. As coisas têm valor em si, nós não podemos transformar o mundo a partir da nossa medida, quer dizer, as coisas só valem porque nos são úteis, e úteis no sistema financista, as coisas valem porque têm valor em si. Então, o antropocentrismo, ele só tem sentido ético. Nós somos os primeiros e no centro de toda a responsabilidade. Isso agora está sendo confirmado pela astrofísica, né? Eu tive uma conversa com o Marcelo Gleiser e ele disse, de fato, a astrofísica está confirmando o antropocentrismo. Do possível ambiente de consciência no universo, ainda que golfinhos e baleias tenham um tipo de instinto reflexo quase conceitual, mas não chega, ainda é instintivo, nós não temos nenhuma racionalidade, nem numa estrela, nem numa molécula, nem num buraco negro. Por enquanto, para dizer que está no centro de uma rede de racionalidades, de intenção, só o ser humano. Né? Como sem Deus, não interessa.
né? Ou a gente ocupa o planeta bem, ou a gente ocupa o planeta mal. Mas não tem jeito, nós estamos no centro das interferências. O clima sozinho não faz o estrago que a gente faz. A evolução das espécies sozinhas não faz o estrago que a gente faz. E esses elementos sozinhos também não fazem o benefício que a gente podia fazer com eles. Interessante, nós estamos no centro sim. Só que não é um centro de valoração. É um centro de responsabilidade. Mas eu não posso valorar o resto do mundo porque me é útil. Aí você vai transformar todos os bens naturais em mercadoria. Então, nesse sentido, ele é muito interessante. O que o Papa Francisco faz? Ele vai lá na teologia da criação e conserta ela na base, dizendo assim, a gente não entende o mundo porque nós somos modernos, nós perdemos elementos das narrativas originais, lemos um pedaço, esquecemos o outro, e daí tem um monte de estragos que vieram. E esses estragos se complicaram na modernidade, com a razão instrumental, com o pensamento cartesiano disjuntivo. Como a gente já tinha esquecido esses elementos, a gente entrou no jogo dos prejuízos da modernidade e não notou que estava piorando. Então tem sim culpa do pensamento cristão nesse jogo de depredação da natureza. Os papas anteriores mostravam que não. Ele diz, não, tem sim, e por isso nós vamos enfrentar e consertar. Interessante. Isso tudo é teologia da criação, mas ele relê porque vai ter impacto social. Ele vai dizer que a criação é dádiva. Ora, se a criação é dádiva, está ali o caráter dadivoso, ela não é produto. Então ela não precisa ser valorada como bem industrial, porque água, eu vou dizer quais os elementos da natureza que a doutrina social da igreja coloca como dádiva e que, portanto, tem que ter uma escala jurídica de proteção. Terra, água, solo, o clima, foi declarado agora nos documentos de Francisco, patrimônio e bem comum, fármacos, quer dizer, toda substância colhida, catalogada e otimizada para a produção, né, para a função terapêutica. Deixa eu ver. Terra, água, grãos e identidade genética. Anotaram? Esses elementos têm um caráter de dádiva. Eles não são produzidos pela indústria nem por laboratório. O máximo que a gente pode fazer, otimiza, combina. Então, eles objetivamente têm que ter uma proteção legal sob uma governança também ecológica, com o reordenamento das seguintes competências. Primeiro, o ecológico. Segundo, o ecumênico. Terceiro, o econômico. E não o contrário, como está hoje. Primeiro o econômico, o resto vem depois. Esse reordenamento é uma mudança de enfoque para o pensamento social inteiro, e não só para remendar pontuações posteriores, para começar do início um novo tipo de pensamento, né? Ele vai falar então que os bens têm destino universal e por isso ele defende novas gerações de direitos humanos, incluindo os direitos intrínsecos das criaturas, o direito que as criaturas têm de viverem no planeta, não só nós, né? E ele vai também falar do paradigma da aliança. Aliança significa que as criaturas são aliadas e não adversárias. Esse paradigma é bíblico, está lá no Gênesis, e tem gente que tem uma leitura factual, né? Estão procurando os fósseis de Adão e Eva. Não vão achar nunca, né? Porque Adão e Eva não é figura factual, cronológica, é arquétipo. Adão e Eva é o humano universal, somos nós. O Gênesis não tem competência com a evolução, com a biologia. O Gênesis é um livro religioso de revelação, que não sabe como o universo acontece, só sabe por quê. Porque Deus quer, porque cuida e porque Ele é confiado a nós para o futuro. Não há nenhuma forma de querer botar Darwin e outros para interpretar o Gênesis, porque não é dessa competência, é uma episteme de outra esfera, né? Então o Papa Francisco consegue lembrar essas questões, que não fala sozinho, mas ele puxa dos documentos anteriores. Crítica do paradigma tecnocrático. A tecnocracia é o seguinte: a grande crítica da tecnocracia de Francisco é um elemento só, que até o paradigma tecnocrático da razão instrumental, ele é unidimensional. Ele evoluiu, parabéns. Ele criou novas máquinas, parabéns. O Papa Francisco não está reclamando da tecnologia.
Ele está reclamando do paradigma, que é um fenômeno humano. Nós entendemos isso como o único modo de pensar, propor e construir o mundo. Então ele fala, o problema do paradigma tecnocrático é que é unidimensional. É nós, como sujeitos, que dimensionamos todo o resto do planeta como objeto. Não tem volta, é unidimensional. E isso faz ele ser meramente depredador e exploratório. Aliado a mitos. 2 mitos sociais e científicos. Um mito é que o mercado se regulariza sozinho. E é mentira. O segundo mito, os bens da natureza são inesgotáveis. É mentira. Gente, o planeta tem limite. Eu não quero assustar vocês, mas se a gente não fizer uma conversão de hábitos, nós não vamos ter lugar para a humanidade, nós não vamos ter lugar confortável no planeta daqui 116 anos. A começar do clima, da temperatura. O mundo está partindo para 2 estações, uma extrema estação de inverno, uma extrema estação de verão. Nós já temos sinais de inversão da polaridade magnética do planeta. Nós estamos com uma mancha magnética aqui na altura aqui no Atlântico Sul. A gente já tem um monte de empresa aérea que não voa ali, só que eles não dizem. Nós já estamos com 2 bolhas, verdadeiras ilhas do tamanho de Los Angeles, de material decomposto, viscoso, no Atlântico Norte, que está matando os cardumes e interferindo na temperatura das águas. Os nossos peixes estão comendo plástico faz 35 anos. Nós tivemos a descoberta recente que a rotação da Terra inclinada é essencial porque ela funciona como liquidificador e o Polo Sul reoxigena e reabsorve dióxido de carbono, igual as florestas fazem fora, a água submersa faz no Polo Sul. Existe uma floresta de algas no Polo Sul maior que a Amazônia, também está se extinguindo. E nós temos indícios estatísticos, que não dá para falar de intenção, de que o planeta está querendo nos mandar embora com essas reações. Nós já temos a lista das ilhas que não vão mais existir daqui a 50 anos, de pequenos países e províncias da Ásia insular que não vão existir. Nós já estamos procurando ver o que fazer com o Rio de Janeiro, aterros de Florianópolis. Londres tem um sistema de diques, no rio, que protege a cidade. Ela já está com uma variação de 25 metros de água acima da cidade. Ela será inundada por mera falta de manutenção do sistema. As calotas polares estão se derretendo de modo assustador e perdendo água potável que se mistura na salgada. Então nós vamos ter uma crise terrível de água já daqui a 20 anos. Sem falar atual. Debaixo das colinas de Golã e do Templo de Jerusalém, nós temos fontes hipotérmicas. As grandes guerras no Oriente Médio estão se focando no acesso à água, porque a bacia do Tigre e Eufrates, que vem da Turquia e passa por Irã e Iraque, não chega mais ao Jordão. E se eles quiserem fechar os reservatórios, eles matam de fome todos os inimigos que virão pela frente. É isso que o Papa Francisco tem na mão, porque ele é um líder global, com acesso aos protocolos, aos relatórios. A Academia Pontifícia de Ciência não é um clubinho, é um negócio muito sério, e ele até selecionou temas que ele não trata no documento para não causar pânico. Então, hoje, não se fala só de ideologia, de mercado, de doutrina social, se fala se a gente vai continuar vivo nesse planeta ou não. Essa urgência é objetiva, independe da nossa vontade. E ela está provocando, junto com os outros fatores, como guerra, falta de distribuição de renda, ela está provocando uma complicação do resto. Numa escala que nem ONU não controla, que ninguém controla. Então hoje, tudo que é social tem impacto ambiental, e tudo que é ambiental tem impacto social. E na encíclica, ele é o primeiro dos documentos da igreja que diz que os 2 impactos se complicam,
ou se resolvem, e ele une as duas questões, ecológica e social, numa só, o que significa que o Papa Francisco é um cara tão simples no raciocínio que ele entende o que é complexo. Porque tem gente que é complicada que não entende o simples. Ele é o contrário, ele é tão simples e direto no raciocínio que ele entende os elementos complexos. E aí ele propõe uma outra coisa, o paradigma tecnocrático, a questão social e ecológica juntas, o ordenamento, primeiro o ecológico, depois o ecumênico, depois o econômico, e o mais polêmico está aqui, ó. Ele diz que a terra está clamando, a gente que não escuta. Aí ele cita Leonardo Boff, isso é título de um livro e de uma releitura internacional feita em espanhol, Cuidar de la Tierra, Cuidar de los Pobres, com 15 autores relendo esse documento, só que é um pouquinho eurocêntrico, que é em espanhol, mas é da Europa, né? Depois temos aqui as novas fontes de energia, tudo isso é dignidade do trabalho, e eu vou encerrar aqui, ó, compenso da dívida ecológica. Isso nunca se disse antes. A ciência mostra que, por conta da inclinação da Terra, da rotação, do sistema climático desordenado atualmente, há muito tempo nós estamos sofrendo uma migração de substâncias e poluentes do ar do norte para o sul. Então, hoje a gente já sabe que a crise da fome, por conta de clima do Corno da África, que é a Etiópia e a Eritreia, é resultado de partículas de poluentes no ar, numa faixa de 6 quilômetros de altura ou mais, que provém das indústrias do hemisfério norte. Por conta da rotação e do acúmulo, elas obscurecem a atmosfera, elas atrapalham a radiação solar, o solo fica sem nutrientes e aqueles povos passam fome por causa das indústrias dos Estados Unidos e do Canadá. Mas isso está acontecendo há 42 anos, só que agora está no efeito extremo. Hoje a gente descobriu um monte de mitos. A Amazônia, pulmão do mundo, não é. A Amazônia está conseguindo reoxigenar só ela mesma, de tanta poluição que está tendo ao redor. Então, ele diz o seguinte, não dá mais para falar só de diminuição de dióxido de carbono, de controle de poluente, nós temos que refazer as relações sociais juridicamente. Ele fala que existe uma dívida objetiva que pode ser monetarizada ou não, dependendo do ordenamento jurídico que vai avaliar isso aí. Ele está pedindo que o direito internacional crie um ordenamento jurídico para calcular a dívida ecológica dos países do norte em relação ao sul, que está provado pela ciência ambiental, e está dizendo que nós gostaríamos muito que essa dívida fosse paga em promoção humana, não em finança, no sentido monetário, lucro, mas em promoção humana, trabalho, educação ambiental acima de tudo. E isso é uma polêmica, ele não pontua todos os detalhes, mas ele lança para o debate e ele fala muito em 5 parágrafos do documento, em 2 lugares, e depois ele diz também que ele não é contra a ciência, ele fala que é preciso ter criatividade científica, criatividade empresarial na pesquisa e na gestão, que nós estamos sendo escravos de um modelo monótono, e que a gente devia orquestrar os bens da natureza com novos modelos, novas redes. E ele pede também uma governança chamada para o debate para repensar a população local, ecossistemas e biocenoses. Biocenoses são comunidades complexas de vida que se mantêm e se reciclam. Ele fala assim, os métodos de produção da empresa, da indústria melhor, deviam estudar o ecossistema, que o ecossistema diz como que a gente podia produzir no ritmo da Terra, que é o ritmo com tempo, com timing para regeneração, e não só exploração, né? Então, nesse sentido, ele é químico, ele é técnico, porque ele se fez assessorar no documento. E, finalmente, não dá para ter só espiritualidade. O Papa diz no final uma questão social grave. Tem muita gente com fé e não está mudando nada o mundo. Porque ele tem até espiritualidade, mas é mal educado. A espiritualidade também tem que se educar. E ele joga a espiritualidade junto com a educação ambiental. Porque ele fala que a questão ecológica já virou um paradigma que atravessa todo o resto, todas as agendas. Portanto, também na espiritualidade, eu devia integrar essa percepção, porque está tendo um tipo de espiritualidade que não condiz com os nossos tempos. Um tipo de espiritualidade sem esperança, que está se fechando em modelos idealizados do passado, mas sem elementos seminais frontais, elementos folclóricos, não paradigmáticos. Ele diz, espiritualidade que não se educa é perigosa.
Não dá mais para dizer, não, nós temos espiritualidade cristã. Aham, eu quero saber qual espiritualidade cristã você está vivendo. Então ele fala no final, não em separado, espiritualidade com educação ambiental e educação ambiental com espiritualidade. É isso aí, obrigado pela atenção.